Então, aqui estão basicamente todos os seus títulos de crédito privado e fundos multimercado. Debênture da Taesa, debênture da CEMIG. Então a gente tem várias debêntures e a gente tem aqui alguns fundos multimercado. Se a gente somar isso daqui, a gente tem 9,8% da sua carteira em crédito privado e 4,46% da sua carteira em multimercado. E quando a gente olha para crédito privado, existe um risco oculto aqui. Porque lembra que eu falei, ele sobe em linha reta, de repente ele, pá, você toma um susto. Então do nada, ó, suspende recuperação judicial, após levantar 690 milhões, cara, recuperação judicial. Isso aqui é um caso real de um cliente que ó, tem 300 mil. De repente, ó, zero da noite pro dia. Por exemplo, são dois fundos que você tem. O Absolute Vertex e o Absolute Hedge. Tá? Que essas linhas estão abaixo do CDI, tá vendo? E quando não bate CDI, isso daqui geralmente é como se não tivesse valido a pena, porque você pode investir no Tesouro Selic sem risco. Se for um período curto, é aceitável, porque muitas vezes você tem uma oscilação. Se for um período longo, aí a gente errou. Esse fundo a gente pode resgatar. Então não tem um vencimento, né? A ideia, inclusive, é a gente resgatar e a gente, cara, trouxe algumas opções aqui pra gente mexer, tá? Que a gente acha que no tempo vão dar muita diferença. Então, no mesmo período aqui, a gente tem uma rentabilidade, por exemplo, bem acima do CDI em relação a esses. Mas não é só por estar acima do CDI. Porque senão é fácil. Você escolhe qualquer um que está acima do CDI e é fácil, num ano específico, por sorte, alguém bater. A gente precisa de consistência, tá? O que a gente consegue ver aqui? Os dois fundos abaixo ali são fundos multimercado. Tá vendo como eles balançam? Tem volatilidade. Isso não significa maior retorno. Então eles não bateram o CDI, são mais caros. E lá em cima, o Sol e o Valora são exemplos de fundos de crédito privado. Esse é o questionamento. Robson, então a gente não deve investir em debêntures? Esses fundos, eles compram várias debêntures. Então dentro desse fundo tem 200, 300 debêntures. Se uma não pagar, se uma tem um evento de não default, tá diluído, tá pulverizado o risco. Então essa é uma forma de mitigar riscos. Ser diligente com o recurso do investidor. Então, cara, uma coisa que eu vi é não se aventure em crédito privado diretamente, cara. A gente não tem o tempo, a capacidade, o interesse. Porque você vai botar 300 mil reais no negócio, cara, por 300 mil reais você não vai lá na empresa pra ver, sabe? Então, assim, tem que diversificar muito o crédito privado. Porque isso aqui pode ter algum conflito de interesse, concorda? Então, cara, quando você olha para alguma instituição que faz isso aqui é um alerta. Então, os seus fundos aqui, ó, de previdência, multimercado, pô, é tudo Bradesco, cara, sabe? Então, assim, tem algum tipo de conflito. Será que são bons de verdade? É estranho. A pergunta é, será que os melhores fundos estão na mesma instituição? Essa é a pergunta, simplesmente isso. E aí, cara, quando você olha para esses fundos, alguns desses fundos cobram uma taxa para investir no outro fundo, entendeu? Então, assim, você tem uma taxa sobre taxa, o que acaba ficando caro e você não vê. E o sexto ponto, cara, esse aqui é um ponto, porra, que aí não faz nenhum sentido, cara. Nenhum sentido pra gente, é uma carteira automatizada. Senão, o que acontece? Você tem ações e fundo imobiliário. De repente, isso aqui é automatizado para ficar operando essas ações e fundos imobiliários. Então, você fica comprando e vendendo, comprando e vendendo. E aí você tendo taxa, imposto. E você fica girando uma carteira. Então, assim, eu cuidando do meu dinheiro, porque eu invisto as minhas ações, meus fundos imobiliários, eu não fico girando essa carteira. Pô, não tem por que você ficar fazendo isso, entendeu? E é o que eu vivo disso, é meu dia a dia isso daqui, né? Então não faz sentido. Agora aqui, cara, é só pra você ter um pouco de, assim, de noção de alguns índices. Nos últimos 2 anos, o CDI, por exemplo, foi o que mais rendeu nos últimos 2 anos. Fundo imobiliário, cara, ficou em segundo lugar. E aí depois IPCA mais 6% ao ano. Lembra?